e estive visitando com a minha família e hoje estou sozinho. Já é um problema estar sozinho, agora sozinho no frio é mais ainda. Mas é uma grande alegria estar perto de pessoas especiais que são vocês, e de maneira especial também com o pastor Sandro e a família dele. Pastor Sandro, tivemos a alegria de trabalharmos juntos como pastor distrital em Brasília, durante o tempo que ele também esteve ali. E hoje ele também tem servido a vocês aqui, servido a Deus. Estamos felizes pelo ministério que ele tem desenvolvido aqui também. Antes de orar, eu quero fazer a oração, como ele já mencionou, pela irmã Sueli. Eu vou convidar gentilmente que você incline sua cabeça para que juntos façamos essa oração, agradecendo a Deus por esse momento. Oremos. Deus querido, muito obrigado, Senhor, pela semana que passou e obrigado também por estarmos em Tua casa de oração. Louvamos por todas as bênçãos recebidas e de modo muito especial queremos louvar pelo livramento trazido sobre a vida da irmã Sueli. Obrigado por cuidar dela, por ela estar bem e hoje estar aqui conosco para louvar e agradecer o Teu nome. Continue abençoando os seus familiares e a todos nós que aqui estamos, nos minutos que se seguirem, que tenhamos a sensibilidade de ouvir Tua palavra e assim sermos impressionados por ela para sermos cristãos melhores. Estas bênçãos te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O pastor Sandro conversou comigo e me explicou que durante esta semana, ou melhor, durante este dia especial, vocês estariam tendo o privilégio de serem conduzidos durante todo o dia na adoração pelos adolescentes e pelos jovens. E eu escolhi um tema para refletir, basicamente pensando neles, mas que serve inclusive, sobretudo para nós que somos pais, vocês que são líderes, nós que temos a responsabilidade, como ele disse, de cuidar, de ajudar e incentivá-los a participar nesse processo de maturidade espiritual. Bem, vocês sabem que a Bíblia é um livro de histórias, muitas histórias. Aliás, provavelmente você deve ter algum personagem ou alguns personagens que você se identifica bastante na Bíblia. Porque, de alguma maneira, a história que é contada na Bíblia é a sua história, é a minha, é a nossa história. E eu escolhi a história de um personagem que particularmente me cativa, mexe comigo, porque, de alguma maneira, se parece também comigo. Ou melhor, eu me pareço com ele. E eu queria, durante o momento que eu tiver aqui, refletir algumas coisas sobre a história deste rapaz, que na realidade ele é conhecido na Bíblia como aquele que recebeu uma túnica colorida do seu pai, aquele que foi vendido por seus irmãos, aquele que teve o privilégio de governar um país, uma nação chamado Egito. Estou falando de quem? Que é conhecido como José do Egito. Naturalmente, nossa cabeça se lembra e é levada a pensar destes grandes episódios de José. Entretanto, eu gosto de pensar de que a história de José não começa onde normalmente nós pensamos que começa. A história de José, ela remonta um pouco antes do tempo que nós começamos a ler sobre a sua história na Bíblia. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus neste instante, em Gênesis capítulo 30. E eu quero ler o texto de número 22 até o 24. Gênesis capítulo 30, do verso 22 até o verso de número 24. Todos encontraram? Podem dizer amém? Ok. A Bíblia diz assim, eu vou pedir licença para ler na minha versão, que é a nova tradução da linguagem de hoje, não é muito diferente, provavelmente, da versão que você tenha, que diz assim: então Deus se lembrou de Raquel, ela ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse:
Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. Que o Senhor Deus me dê mais um filho. Por isso, ela pôs nele o nome de quem? De José. A primeira menção na Bíblia sobre José é exatamente nesta passagem. Eu queria relembrar com vocês o contexto que envolve a chegada de José. O contexto é de conflito, o contexto é de disputa, o contexto é de competição. Existe uma briga acontecendo, uma luta interna ocorrendo no meio da família de José. Naqueles idos tempos, Jacó, o pai de José, tinha duas esposas, Raquel e Lia. Embora a Bíblia diga que ele amava mais Raquel, na realidade ele tinha mais filhos com quem? Com Lia, porque Raquel era estéril. E por conta disso, Raquel sofria, Raquel vivia amargurada, porque não tinha o privilégio de dar à luz. E a Bíblia traça, esse capítulo começa mostrando tudo o que está acontecendo no meio dessa família. Tanta disputa, conversa, discussões, e Raquel, de todas as maneiras possíveis, tenta resolver o problema, porque na mentalidade hebraica, ter um filho era símbolo, sinal do favor de Deus, e o contrário também. Se você não pudesse ter filhos, você era uma pessoa alvo, uma pessoa que estava recebendo a maldição divina, e ela não queria se sentir assim, e por conta disso ela fez de todas as formas possíveis para modificar o cenário, para poder mudar o rumo da sua vida. Discutiu com o marido, deu a sua própria serva para que o marido pudesse ter filhos por ela, mas na realidade nada resolveu. Para você ter uma ideia, Raquel chegou a ponto de negociar alguns frutos chamados mandrágoras, do filho mais velho da irmã dela, da outra esposa, que segundo os estudiosos naquela época, mandrágoras eram frutos afrodisíacos. Vejam a que ponto Raquel chegou. O contexto de fato era um contexto de amargura, de tristeza, de lutas. Ela não sabia mais o que fazer. Finalmente o verso 22 dá o tom da mensagem que eu quero apresentar para vocês hoje. A Bíblia diz, o verso 22, então Deus ouviu a oração de Raquel. Sabem, no meio de todo aquele contexto de aflição, tristeza e sofrimento, Deus ouve o clamor daquela mulher. Isso mostra o quanto Deus se importa por seus filhos. Mostra a graça de Deus que estudamos esta semana, que foi mencionada esta manhã na lição da Escola Sabatina. A graça de Deus sendo apresentada uma vez mais na vida de uma família, de maneira específica na vida de Raquel. Raquel clamou, Raquel foi ouvida. Deus deu o privilégio e o dom de Raquel receber um filho. E esse filho foi dado o nome de José. Não sei se você percebe, mas existe uma maneira especial que Raquel chama o filho José. Verso 24 diz assim, que o Senhor Deus me dê mais um filho. Em algumas traduções diz assim, que o Senhor me acrescente um outro filho. O nome José significa que o Senhor acrescente ou acrescentador. Ou seja, na cabeça de Raquel, de Jacó, da família, o novo filho, José, era símbolo do começo de novas bênçãos, do começo de muitas alegrias para ela, especialmente para aquela família. José nasceu para ser a esperança para aquela família. Eu quero que você agora atualize um pouco a história. Eu acho que você não precisa ligar a TV em algum canal brasileiro, porque aqui mesmo nos Estados Unidos temos conflitos e problemas similares que acontecem lá ou qualquer outro lugar do mundo. Nós vivemos dias onde o mundo é difícil viver. Nós vivemos num tempo onde a disputa, os conflitos, as concorrências, as competições estão continuamente ao nosso redor, estão próximas a nós. E de alguma forma, esses conflitos, essas disputas, esses problemas estão sempre perto de nós quando não toca na nossa própria vida, nossa própria família. Em outras palavras,
A nossa experiência de vida hoje, por mais que nós nos esforcemos, é uma experiência que está envolta num grande conflito, grandes problemas, dificuldades, situações que são dilemas, que muitas vezes não sabemos o que fazer. A exemplo do que Raquel estava enfrentando, fez de todas as maneiras para resolver o seu problema e não sabe como resolver. Essa semana eu estava sentado num restaurante aqui próximo da cidade. Eu havia pedido uma refeição. Havia um canal, acho que era a CNN, estava ligado o canal. E enquanto eu estava aguardando, de repente, meu olhar se deteve na tela e duas coisas me chamaram a atenção. A primeira delas, nós estamos num país de primeiro mundo, mas não importa se é primeiro, se é segundo, não importa esse negócio de mais. Enquanto eu estava ali olhando, me chamou a atenção o fato de que, por mais que os Estados Unidos tenham todo o processo de proteção, de cuidado com terroristas, aprenderam mais alguns essa semana em Manhattan. Estava lá mostrando gente que estava preso, gente com desconfiança, com possível atentado terrorista. Enquanto eu estava olhando aquilo, ouvindo o repórter falar, estava frio, ele estava numa esquina de uma rua, eu meio que desliguei da imagem e fiquei pensando, Deus, até onde nós vamos com tantas coisas acontecendo? Enquanto eu estava pensando, de repente o repórter saiu e apareceu outra cena, agora não mais em Manhattan, em Nova York, aparecendo o ponto onde eu paro no ônibus, todos os dias, para pegar meu ônibus, mostrando dois homens que haviam assaltado uma mulher naquele dia, no ponto onde eu pego o ônibus. De repente eu desliguei dos meus pensamentos, liguei para aquilo, fiquei pensando, gente, os problemas estão continuamente acontecendo e pode acontecer com você e comigo em qualquer lugar. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E é nesse contexto que eu e você surgimos na história da humanidade. Agora, de maneira específica, eu quero falar para vocês que são jovens, adolescentes e juvenis. Se nós, pessoas mais velhas, maduras, líderes, temos essa consciência que estamos vivendo num mundo como esse, quero dizer que para vocês nasceram nesse contexto, mas vocês nasceram para ser a esperança, a exemplo do que José também viveu. José nasceu para trazer a esperança para um coração, para uma família. E nessa manhã eu quero dizer para vocês que são os filhos nossos, os filhos da igreja. Meus filhos estão me assistindo pela internet, para vocês também. Vocês nasceram neste mundo para ser a esperança de Deus nos últimos dias da história, amém? É isso que Deus espera, num contexto de grande conflito, de tantos problemas sociais, econômicos, políticos, toda essa gama de problemas que ocorrem, nós nascemos, nós surgimos, nós viemos à luz, vocês vieram à existência com um propósito. Eu queria que vocês soubessem, queridos jovens, adolescentes e juvenis, vocês não são obra do acaso. Vocês não são fruto de uma evolução. Vocês não são fruto apenas de um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. Vocês não são apenas pessoas que vieram à existência para viver por viver. Não. Vocês vieram à existência para um propósito. Vocês vieram à existência para trazer a esperança de Deus neste tempo. Você nasceu para ser a esperança de Deus no tempo que você está vivendo, amém? E, queridos, esta é uma certeza que nós encontramos dentro da palavra de Deus, sustentada pela palavra profética. Os jovens, os nossos filhos, não nasceram por nascer. Vocês que são jovens casais, um dia terão seus filhos vão nascer para um propósito. Nós nascemos para ser a esperança de Deus nos últimos dias dessa história, amém? A pergunta agora que eu faço para você é, pastor, eu entendo que estamos vivendo num momento crucial da história, e que eu nasci para um propósito, para ser a esperança de Deus no tempo que estamos vivendo. Agora, esperança para quem? Deus quer que você seja a esperança, vocês que são filhos,
jovens, adolescentes e juvenis. A pergunta que eu faço é: para quem? Existem muitas respostas para essa pergunta, mas eu estive pensando e escrevi algumas coisas. Eu quero, nos próximos minutos, não vou me demorar muito, apresentar pelo menos 3 objetivos pelos quais você pode ser a esperança. Em primeiro lugar, quero dizer para você que é jovem, adolescente e juvenil desta igreja, da igreja brasileira aqui em Washington, acredite, Deus espera que você seja a esperança para a sua, complete para a sua família. Pense um pouquinho comigo acerca de José. José, ele foi ou não foi a esperança para a sua própria família? O que vocês acham? Foi ou não foi? Sem dúvida alguma. José teve, por mais que a sua vida tivesse alguns caminhos que ele não havia imaginado, da forma como ele ia trilhar até chegar onde chegou, ele acabou sendo uma bênção para a sua família. A princípio foi uma bênção para a sua mãe, quando nasceu, trouxe alegria para a mãe. Depois, o pai, quando soube que ele havia sido, digamos, despedaçado por um animal, porque essa foi a história que o pai soube, o pai se encheu de tristeza, de dor, de sofrimento, muitos anos, imaginando que o filho havia sido acabado por um animal, mas depois ele trouxe alegria para o próprio pai, mas a família inteira dele, todos os irmãos de José, foram abençoados por José, foram sustentados diante da grande crise da fome, sem saber o que fazer. Toda a família desce, toda a família é sustentada, é amparada pelo próprio José. José foi a esperança, a saída que a família dele teve para se salvarem. Pense um pouquinho agora nos dias que estamos vivendo. Eu sei que pode significar que muitos filhos podem ser a esperança, a sustentação, o arrimo de muitas famílias do ponto de vista financeiro, do ponto de vista estrutural, para sustentar, para auxiliar, para trazer para casa, comprar um carro, comprar comida, comprar um remédio, enfim, isso é real. Se você for na internet, você vai ver histórias e mais histórias de superação, de meninos, de meninas que estudaram, trabalharam, e talvez você seja uma pessoa que foi assim na vida. Ninguém dava nada para você, ninguém acreditava em você, mas você suou a camisa, você correu atrás em busca dos seus sonhos e você sustentou, ajudou a sua família. Eu acho que isso é correto. Neste sentido, também é correto ser esperança para a sua família. Mas eu creio que Deus pode estar pensando um pouquinho além em relação a ser esperança para a sua própria família, você que é jovem. Você pode ser a esperança para a sua família também no sentido de levar a esperança para a sua família. Eu não conheço a realidade de ninguém aqui, não conheço a sua história, não conheço quais são os vínculos que você possui, mas Deus pode usar você para influenciar a salvar a sua própria família. Sabem, eu estou lendo um livro, e esse livro ele tem como título The Master's Plan for Making Disciples, ou seja, o plano mestre de fazer discípulos. E o autor diz que todos nós, além da nossa família de sangue, nós temos a nossa família ampliada. E esse é um pensamento interessante, porque isso nos faz pensar de que a nossa família ampliada não se restringe somente a pai, mãe e irmãos. A nossa família ampliada, segundo ele, tem que ver com as pessoas que têm vínculos conosco na nossa família. Em outras palavras, você, jovem, você que é pai, você que é mãe, todos nós precisamos e podemos ser a esperança para a nossa família ampliada. E Ellen White tem um pensamento que eu acho bastante interessante. Ela diz assim, Mensagens aos Jovens, página 207, comecem por casa, em sua família, na vizinhança, entre os próprios amigos, os que desejam trabalhar para Deus, e encontrarão ali um ótimo campo missionário. Parece até que ela estava imaginando, pensando exatamente nisso. A nossa família ampliada precisa ser o alvo da nosso trabalho missionário pessoal. Jovens, filhos da igreja, vocês nasceram para ser a esperança da família ampliada de vocês.
do pai, da mãe, dos amigos, das pessoas vinculadas a vocês. Vocês nasceram para ajudar essas pessoas. E sabem, quando nós vemos um jovem se envolver com a salvação de uma outra pessoa, alguém próximo a ele, próximo a ela, queridos, não tem coisa que pague. Eu quero mostrar uma coisa para vocês pensarem na experiência de Isabelle. Mostra exatamente, ela entendeu essa experiência. Tem como ligar o áudio? Na minha vida, quando eu tinha 5 anos, quando eu fui curada de um câncer. Foi no Colégio Adventista de Sorocaba que eu comecei a estudar a Bíblia com 12 anos. E minha vida teve um novo sentido. A Isabelle era muito tímida, muito fechada. Ela tinha poucos amigos e tal. E foi para a viagem do intercâmbio para a Europa em 2012 que surgiu a nossa amizade. O contato com a palavra de Deus me trouxe muita alegria. E junto com a minha família, no final de 2013, decidimos nos batizar. Foi um momento muito especial na minha vida. Com o tempo percebi que Isabelle estava diferente, estava alegre, animada, feliz, cantarolante. E isso transmitia para mim e para as outras pessoas. E eu queria saber o porquê que ela estava assim. Eu conheci um Deus maravilhoso e queria testemunhar desse amor para ela. Agora ela era o meu alvo, a pessoa que eu precisava levar para Jesus. A Isa toda semana me chamava para ir na igreja, eu não queria ir, acordar sábado cedo e tal, não curtia muito. Mas eu não desisti dela. Foram 5 meses orando e pedindo na classe dos adolescentes pela Mel, para que o Espírito Santo tocasse em sua vida. Eu ia com a minha mãe em outra igreja e acabei perdendo interesse e por curiosidade aceitei o convite da Isa para conhecer a igreja adventista. A visita da Mel na igreja foi muito importante para mim e para os meus amigos da classe dos adolescentes. Era a resposta das nossas orações. Deus estava começando um trabalho especial na vida da minha amiga. Eu fui muito bem acolhida pela galera. Eu recebi muito carinho, muita atenção, e isso me fez muito bem. Foi o nosso pequeno grupo realizado na escola que despertou na Mel o interesse de estudar a Bíblia. Que alegria ver a minha amiga conhecendo da palavra de Deus. Eu nem acreditava. Eu era uma pessoa muito explosiva, muito irritada, e depois que comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a ter mais equilíbrio, mais paz, e me fez desenvolver uma comunhão maior com Deus. A gente precisa falar do amor de Jesus para as pessoas, independente se elas vão aceitar ou não. A decisão de me batizar foi muito importante na minha vida, porque mostrou que eu quero fazer a diferença, eu quero testemunhar do amor de Cristo para as outras pessoas e principalmente para os meus amigos. É incrível saber que podemos ser usados por Deus para guiar as pessoas no caminho da salvação. A amiga dela foi batizada em 2014 no Congresso de Adolescentes como trabalho direto da Isa. Pergunto a vocês, alguns jovens que aqui estão, vocês já passaram por essa experiência no início, ficar meio com vergonha? Já passaram por isso, não? De achar que ninguém vai aceitar? O Senhor escolheu você para ser a esperança para a sua família e a sua família estendida. Você nasceu para isso. Mas você pode pensar, mas pastor, eu sou tão jovem, eu sou tão assim desajeitado nas palavras, não consigo falar, não consigo articular, não consigo organizar as ideias. Você não precisa se preocupar com isso. Você precisa simplesmente nessa manhã entender assim, o Senhor me escolheu para eu nascer, e eu nasci nesse tempo para ser esperança para pessoas próximas a mim. Meu pai, minha mãe, um amigo da escola ou da faculdade, não importa. Você nasceu para ser esperança para essa família. Mas há um segundo grupo que você também pode e precisa ser a esperança. Leia na tela, esperança para quem? Para a sua igreja. Não perca de vista a seguinte perspectiva. Para muitos, a igreja ela começou somente no período quando Jesus esteve nessa terra, foi embora e estabeleceu a igreja cristã. Mas isso não é verdade. Biblicamente falando, a igreja de Deus significa o povo que Ele escolheu desde o princípio, quando o pecado entrou nesse mundo, para trabalhar com esse povo, e esse povo sendo
alvo das suas bênçãos e influenciar o mundo para conhecer as mesmas bênçãos de Deus. Em outras palavras, a igreja de Deus começou com Adão, passou por Noé, chegou em Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó, que alcançou todo o povo de Israel, que chegou até o tempo de Jesus, e pela graça de Deus tocou na sua e na minha vida hoje. Amém? Ou seja, quando José salvou a sua família no Egito, José estava salvando quem? Falem. A sua própria igreja. José foi a esperança que Deus usou, a figura que Deus usou para salvar a igreja naquele tempo, para ajudar a igreja naquele tempo. Eu queria que vocês pensassem numa coisa comigo agora. Eu trabalho numa região do Brasil, onde nós atendemos 5 estados ou 5 campos, mais o Distrito Federal. E nos últimos anos nós temos feito alguns estudos para avaliar a idade do nosso povo, da nossa igreja. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Este ano completei 29 anos de batizado na igreja. E naqueles idos tempos, quando eu me batizei, uma frase muito corriqueira na igreja era a seguinte: a nossa igreja, a maioria é jovem. Era muito corriqueira essa expressão, a igreja jovem. E naquele Desculpem. Naquele tempo, a gente andava pelo corredor da igreja e via aquela multidão de jovens trabalhando, desenvolvidos, participando de tantos programas. Os anos se passaram e hoje não é mais tanto como era antes. A velha e surrada frase, desgastada frase, a igreja é uma igreja jovem, já não é tão real assim. Os nossos estudos no centro-oeste do Brasil, estou falando realidade do Brasil, tá? Indicam que menos de 40% dos nossos membros no centro-oeste são jovens. Em outras palavras, a nossa igreja está envelhecendo. E, por favor, não me critiquem, porque eu sei que o mundo também está envelhecendo, todo mundo está envelhecendo, e não estou criticando ninguém que está de cabelo branco, nada disso. Mas a nossa preocupação é, se nossa igreja já não tem tantos jovens como tinha antes, para onde é que eles estão indo? Ah, pastor, está envelhecendo. Aí eu começo a dizer uma coisa: não está, não. Dentro da igreja eles não estão. Em outras palavras, muitos dos nossos filhos, dos jovens, adolescentes, juvenis, que estão próximos a nós hoje, normalmente, na casa dos seus 12, 13 anos, entram para a igreja pela influência dos pais ou dos amigos, se batizam, mas lá pela casa dos 18, 19 anos, estão saindo da igreja. E por essa razão, nós que já somos mais maduros, temos a vitalidade, a força, a maturidade para lidar com os problemas, ficamos. Mas eles, do jeito que eles entram, eles estão saindo. Sabem, como o pastor Sandro mencionou ainda há pouco, pode parecer que quando a juventude se envolve no programa, parece que as coisas meio que são diferentes, o jeito de falar é diferente, a dinâmica é diferente, tudo é meio diferente. Eu vou pedir licença a vocês que são mais maduros, mas queridos, nós precisamos entender que os nossos filhos nasceram para ser a esperança da igreja, para a igreja, porque eles também são a igreja. 1 João capítulo 2, verso 14, vocês conhecem esse texto. A Bíblia Sagrada diz assim: jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes e vocês venceram o maligno. Os nossos jovens, eles têm uma força incrível. Os nossos filhos têm uma criatividade incrível, têm um senso de dinamismo, de inovação, de renovação tremenda. E sabem, nós precisamos levantar uma geração de meninos e meninas, de filhos nossos, de jovens nossos, que realmente assumam a frente e façam o trabalho, aliado com a sua experiência, com o seu conhecimento, com a força e vitalidade que eles possuem. Acreditem, ninguém segura essa igreja. Queridos,
vocês que são jovens, adolescentes e juvenis da igreja aqui em Washington, acreditem, o Senhor trouxe vocês à vida para ajudarem essa igreja a ser uma igreja diferente, uma igreja forte, vibrante, uma igreja que faça a diferença nessa sociedade, mesmo aqui nos Estados Unidos. O Senhor espera que você possa fazer essa diferença. E eu tenho uma história também de um rapaz de Goiânia, que o nome dele é Rafael, preste atenção. Tem áudio? Infância, boa parte da minha adolescência na igreja metodista, até que conheci a igreja adventista por meio de uma então namorada minha no ensino médio. Nunca tinha ouvido falar de adventistas antes de chegar nesse colégio. E aí tive alguns contatos, não só com ela, outras pessoas. Comecei a conversar, comecei a estudar mais a Bíblia com o objetivo de aprender, de questionar também, principalmente questões sobre o sábado, questões que só a igreja adventista coloca em foco. Comecei a ler, estudar com uma sede, inclusive, do conhecimento da Bíblia, que eu acho extremamente fascinante. Não só as histórias, né, não só a história extremamente importante de um Deus que se tornou homem para nos salvar. E isso me levou a me envolver com a direção da Escola Sabatina dos Adolescentes e depois dos jovens. Eu passei a ser professor de escola sabatina e, eventualmente, instrutor bíblico. Muitas vezes eu acho que o jovem ele se molda, olha para outras pessoas mais velhas, anciões, e pensa como que talvez eu me encaixe. Eu acho que cada jovem tem um dom diferente, né? Cada jovem tem gostos diferentes, que isso que faz do jovem assim tão cheio de energia, né? A gente descobre muito do que a gente é, né? Do que a gente gosta. Eu acho que isso é importantíssimo na igreja porque permite uma variedade de tipos diferentes, de pessoas diferentes. A igreja é um corpo, não é à toa, né? O dedinho faz uma coisa, a cabeça faz outra, a perna faz outra. Cada um de nós somos diferentes. Se o jovem ele pega aquilo que ele gosta, o dom que ele tem, que ele se sente à vontade, que isso é extremamente importante, você sentir à vontade, e coloca isso e aplica isso para a obra de Deus, que o resultado é fantástico, porque a energia que o jovem tem, a vontade que ele tem, se ele aplica isso em algo que ele gosta, que ele tem vontade de fazer, que ele se sente à vontade, eu acho que isso é fantástico, assim, acho que isso pode e transforma o mundo. O fato... Conseguem perceber? Os jovens são diferentes, mas essa diferença é que faz a diferença. Juntando aquilo que ele sabe, o que ele gosta, com tudo aquilo que Deus colocou no DNA de um jovem, de um adolescente, juntando com a experiência e maturidade que Deus também deu, que Ele nos concedeu, torna a igreja muito mais vibrante, muito mais forte. Sabem, queridos, vocês sabem que o movimento adventista começou aqui nesse país, e começou com 3 jovens, José Bates, Tiago White e Ellen White. Depois passou para outros jovens que começaram o movimento da juventude no meio da igreja. Luther Warren, Henry Fenner. E aí a coisa foi crescendo, crescendo, e hoje nós chegamos no tempo que estamos vivendo. Jovens, vocês fazem parte de uma profecia para os últimos dias da história. Tanto vocês, jovens, adolescentes e juvenis, e nós pais, nós líderes, precisamos dar as condições para que eles, de fato, vivam a profecia em nossos dias. Vocês nasceram para ser a esperança da igreja. E numa linguagem que talvez vocês entendam um pouco mais, está na hora de vocês que são jovens, adolescentes e juvenis, saírem do banco de reservas e assumirem a posição de titulares no grande jogo da vida. Tenho certeza que Deus vai fazer grandes maravilhas no meio e por meio de vocês. E, finalmente, eu quero terminar com uma terceira coisa sobre a esperança dos jovens. Já falei para vocês que vocês nasceram para ser esperança para a sua família, esperança para a igreja, e quero terminar dizendo que vocês nasceram para ser esperança para o mundo. Se você olhar para a experiência de José, José ajudou a sua família, José ajudou sua mãe, seu pai, seus irmãos, a família dos seus irmãos, ajudou as pessoas que faziam parte da sua família, enfim. Mas você parar para pensar, você vai descobrir que José também ajudou pessoas que não faziam parte do contexto mais próximo dele, da igreja de Deus, vamos dizer assim. José ajudou pessoas como Potifar e a sua família.
José ajudou o copeiro, o mordomo de Faraó. José ajudou o próprio Faraó. José ajudou a salvar toda uma nação chamada Egito. Em outras palavras, José nasceu para ser esperança para a sua família, para a igreja e também para o mundo. O mundo que não conhecia Deus também foi impactado pela vida, pela influência de um rapaz que se dedicou inteiramente a ser fiel a Deus. Quero dizer para vocês, vocês que são jovens, que Deus também escolheu cada um de vocês para impactar o mundo que estamos vivendo. Existe um texto na Bíblia que vocês conhecem, que está em Joel capítulo 2, verso 28 até o verso 28 e 29, diz assim: o Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão, os moços terão visões, e até sobre os escravos e escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Queridos, notem o que Deus está falando claramente para nós, especialmente para vocês que são jovens. Ele vai dar o seu espírito, o tempo é agora, e Ele vai dar o seu espírito agora sobre todas as classes de pessoas, incluindo vocês que são pais, vocês que são mais maduros, mas também inclui vocês que são filhos. Nossos filhos, jovens, adolescentes e juvenis, são alvo de uma profecia, alvo de uma promessa. Deus vai usá-los, vai usar você para alcançar o mundo, para salvar pessoas, amém? Lá no nosso território, queridos, nós estamos, desde 2011, entendendo a necessidade de tornar os nossos filhos, os nossos jovens, os jovens da igreja, cada vez mais relevantes para a sociedade, cada vez mais relevantes para o mundo que está precisando de ajuda. E desde 2011 nós temos colocado no coração dos nossos jovens a necessidade que eles precisam viver a missão. Porque eles precisam viver essa experiência da esperança em relação à vida de outras pessoas. Esta foto, nós tiramos no início desse ano. São 164 jovens que foram selecionados das várias igrejas que nós temos no Centro-Oeste. E o que eles estão fazendo aí? Eles passaram cerca do mês de janeiro inteiro, cerca de um mês, recebendo motivação, treinamento e inspiração. E eles decidiram parar um ano da vida deles para se dedicar em missão em algum lugar do Centro-Oeste. Muitos deles deixaram a faculdade, pararam a faculdade. Muitos deles pararam o seu emprego. Outros deles estavam na igreja, não sabiam o que fazer e entenderam o chamado de Deus para ser a esperança para o mundo e vieram para o projeto. E um grupo que aí está, 10 deles, foi selecionado e foi enviado para a África também. Sabem, as histórias que esses meninos e essas meninas têm contado de como Deus tem abençoado o trabalho e o esforço deles, eu não tenho tempo para contar para vocês quantas histórias. O quanto Deus tem modificado a vida destes rapazes, dessas moças que entenderam o chamado de Deus para fazerem a diferença neste mundo. Vou mostrar para vocês uma imagem. Esse é o João. O João, ele é de Goiânia. Uma pessoa extremamente simples, veio da denominação batista, se batizou há pouco tempo, 2 ou 3 anos, mas entendeu o chamado de Deus para a sua vida em ser um missionário. Parou tudo o que ele estava fazendo e foi servir esse ano lá no meio da aldeia dos Apinagés, no extremo norte do Tocantins. Quando ele saiu, estava assim, bem bonitinho, lá em janeiro. 5 meses depois, olha como é que ele estava. Mas, muito mais do que simplesmente a aparência, é o sorriso do João. Recentemente eu estive lá, agora em setembro, fazendo uma visita a eles. João falando da alegria de servir, em se dedicar para salvar pessoas ali naquele lugar. Talvez vocês não vão conseguir ler, mas esta é uma declaração de um outro grupo de jovens que está no Mato Grosso, falando da experiência de terem que ajudar a construir uma casa, colocar a cobertura de uma família que não tinha nada. Eles tiveram que vender o próprio celular para conseguir o dinheiro para ajudar a pessoa, a família que estava precisando. Disseram assim, pastor, a gente não consegue conter a emoção de poder ajudar a salvar gente por meio das nossas ações. Sabem, queridos, isso é apenas uma demonstração do que Deus tem feito. Me dá áudio novamente, por gentileza.
do que Deus é capaz de fazer na vida de jovens, adolescentes e juvenis que estão se dedicando para a missão. Eu era uma pessoa tímida, não gostava muito de me expressar, de falar, não me expressava bem, não falava bem onde tinha muitas pessoas. Depois que eu vim para a missão, Deus me ajudou a vencer a timidez. Eu tenho falado bem, conseguido conversar melhor, onde tem muita gente, conversar com um público grande. Eu não conseguia me interagir com as pessoas. Eu ainda não consigo, mas com um trabalho bem intenso com o nosso líder aqui, eu estou conseguindo me desenvolver mais. Em questão de estudos bíblicos, me desenvolvendo nas conversas com os meus estudantes e as pessoas das quais eu estou visitando. Antes de vir para a missão, na minha igreja eu era muito ativo. Era uma pessoa ativa, participava muito dos ministérios, ajudando e dando apoio. Mas ainda faltava uma coisa para Deus. Faltava ainda fazer mais, pois essa era a minha necessidade. Eu sentia no meu coração que eu precisava fazer mais. E aqui no Ano Missão eu me encontrei, aqui eu posso fazer mais para Deus, pois Ele aqui me usa como um grande instrumento de salvação. Eu não era muito ativo na igreja, a única coisa que eu mexia era só com o clube desbravador. Mas depois que eu vim para a Ano Missão, eu pude mostrar o amor de Deus para as outras pessoas e estar falando também de Deus para as outras pessoas, as pessoas que ainda não conhecem a Deus. De fato, quando eu entrei no Ano Missão, quando eu comecei a trabalhar, conheci a cidade, conheci a equipe, em 3 meses de projeto, a minha vida mudou completamente, porque em 4 anos de faculdade de teologia, a prática que eu tive lá, em 3 meses, o que eu tive aqui foi um crescimento espiritual muito grande. Eu creio que Deus me trouxe aqui para me mostrar os planos que Ele tem para a minha vida e para aumentar a minha comunhão com Ele. Eu sempre tive uma vida ativa na igreja, sempre me envolvi muito, só que sempre senti que me faltava fazer muito mais ainda. E quando eu soube do projeto Ano Missão, e o fato de estar aqui já praticamente 3 meses, tive a certeza daquilo que Deus queria para mim. Eu nunca tive tanta certeza, tanta convicção do que Deus queria e do que eu queria também para minha vida. Então hoje eu posso dizer que estar no Ano Missão é o desejo maior de Deus para minha vida e eu não me vejo mais fora de uma vida em missão. O que eu espero do final do ano, para o meu futuro, é ter uma vida em missão. O que eu espero para o meu futuro, que se não fosse para continuar na missão, eu não teria o que fazer aqui nesse mundo mais. Então eu pretendo continuar na missão até que Cristo volte. Antes de eu vir para a missão, eu sempre fui uma pessoa muito ativa na igreja, mas eu era ativa só dentro da igreja. Eu não era uma pessoa ativa fora da igreja, questão de visitar outras pessoas. Eu fazia isso quando era criança, mas eu nunca entendi o porquê que eu tinha que ir. E eu fui crescendo com isso. Eu sempre fui ativa dentro da igreja, de estar ajudando as outras pessoas. Mas a partir do momento que eu conheci o projeto, eu quis saber como é você estar em contato com outras pessoas e estar levando a palavra de Deus e a salvação para elas. E o projeto me mudou em questão disso, que agora eu não estou sendo ativa só dentro da igreja, mas também fora. Mas eu já entreguei para Deus que os meus planos é ser ativa mais fora do que dentro e estar levando a palavra para outras pessoas. E o que eu quero fazer futuramente, eu estou escolhendo entre 2 cursos na faculdade, enfermagem e agronomia. Mas o que Deus escolher para mim, eu quero que onde Ele me colocar, eu quero servir a Ele. E eu não quero servir só um ano em missão, mas sim toda a minha vida. Essa é uma demonstração do que Deus espera para vocês que são jovens. Vocês nasceram para ser a esperança para um mundo que precisa de ajuda. Tem um pensamento de Ellen White muito bonito que eu gosto. Mensagem aos Jovens, página 205, que ela diz: aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Então, os que se empenham com Cristo e os anjos na obra de salvar os que estão a perecer, serão ricamente recompensados no reino do céu. José foi usado por Deus para ser a esperança para a sua família, para a sua igreja e também para o mundo daquela época. Nessa manhã eu quero dizer para vocês, jovens, vocês nasceram para ser a esperança de Deus para a sua família, para a sua igreja e para esse mundo também. Tenho certeza que não é tão simples ser jovem. E eu queria terminar minha mensagem dessa manhã fazendo uma coisa, pastor Sandro, se for possível. Eu queria convidar os jovens que estão presentes aqui, os jovens, os adolescentes e juvenis, que viessem aqui à frente para eu fazer uma oração especial com vocês, junto com o pastor Sandro. Eu sei que não é simples, não é
não é uma fase das mais fáceis da vida. José também não teve uma vida tão simples assim, teve seus problemas, ele não foi santo, teve suas dificuldades, caiu, seus pecados, suas lutas, mas ele nasceu para ser esperança. Pode vir. Come here, please. Eu queria orar por vocês, pedir a bênção de Deus sobre vocês. Podem vir, os juvenis, os adolescentes, podem vir. Podem vir até aqui à frente. Eu confesso a vocês que fiquei muito feliz essa manhã ao ver eles aqui na frente, conduzindo o momento da Escola Sabatina. Me senti, inclusive, muito abençoado por vocês falarem muitas coisas aqui na frente. Foi muito agradável, muito bom mesmo. Vamos lá, rapaziada do bem, meninas lindas. Vamos lá. Obrigado, Brian. Muito obrigado. Pastor, você que conhece as suas ovelhas, todo mundo está aqui? Juvenis, adolescentes? Tem 2, 3 vindo ainda. Vem Carol, Lissa, Julie. Vou pedir que os pais fiquem em pé agora, por gentileza. Podem ficar em pé, nós vamos encerrar o culto agora. Esse é um momento especial. Meninos, meninas, vocês estão vivendo um momento muito bonito na vida de vocês, a juventude. Mas acreditem, o Senhor trouxe vocês à vida para ser a esperança neste planeta. E mesmo sendo muito jovens, o Senhor pode usar vocês para abençoar a vida de muitas pessoas, dentro de casa, na escola ou qualquer outro lugar, em qualquer outra parte desse mundo. Tenho certeza que Deus vai abençoar muito a vida de vocês. Que Deus esteja sempre como a primeira pessoa, a pessoa mais importante da vida de vocês. E ao orar, quero dedicar e consagrar a vida de vocês, para que vocês sejam uma luz, onde quer que vocês estejam. Vamos ficar em pé agora todos, por gentileza. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre os filhos que Ele colocou nas nossas mãos. Oremos. Bondoso Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela inspiração da Tua Palavra, pela certeza de que as histórias da Bíblia não foram colocadas ali por acaso, foram colocadas como exemplo, como um modelo para todos nós seguirmos. E hoje, nesse dia especial, olhamos para a vida de José como alguém que nos inspira, alguém que faz a nossa juventude, os nossos filhos pensarem de que eles também podem ser a esperança do mesmo modo como ele o foi. Pedimos a Tua bênção sobre eles. Tu bem sabes as lutas, desafios, situações que eles vivem cotidianamente, em casa, na escola, alguns já trabalham, enfim. Queremos dedicar estes meninos, essas meninas em Tuas mãos. Tu foste capaz de usar José. Tu também és capaz, Senhor, de usar cada um deles que aqui está. Abençoe as suas vidas, proteja-os das influências, que eles sejam a influência, que eles sejam a demonstração viva de que Cristo vive na vida deles, que a sua família, a sua igreja e o mundo conheçam claramente que eles amam a Cristo e que estão se preparando para ir morar com Ele no céu. Abençoe as famílias deles, os seus pais, os líderes desta igreja. É o que te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Pastor, crianças, desbravadores também. Eu falei rápido assim porque eu não quero que vocês saiam, tá? Foi por isso que o pastor interrompeu assim, bem rapidamente, tá certo? Nós só vamos cantar juntos, tá legal? A tia Omara vai tocar e a igreja junto vai cantar conosco. E vocês vão fazer aí a parte de um grande coral, tá bom? As maiores aí de trás que já conhecem, vamos cantar juntos, tá bom? A música qual é, Omara? Sempre Confiante. Vamos cantar juntos? Quem quiser meu microfone pode usar.
Podem pegar os microfones que tem aí atrás. Enquanto estão colocando a letra, eu quero dizer a vocês que cada um deles tem uma peculiaridade, uma situação de valor, de caráter, que vocês pais conhecem e nós também sabemos quais são. Eu quero falar somente aqui de dois, o Edward e o Adriano. Vocês representam a diferença, a diversidade das funções que vocês podem realizar na igreja. Adriano sempre fala que ele é meu diácono, né, Adriano? E o Edward tem uma sensibilidade muito boa de justiça. E assim, cada um tem o seu valor. Cada um de vocês. Nós vamos usar esses talentos de vocês, esses dons de vocês, para sermos a esperança para o mundo, tá bom? Vamos cantar agora forte, juntos com a sua igreja, com a sua família. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa certeza, que em Ti nós vamos seguir confiantes. Abençoe-nos no restante desse dia bendito, que o Teu Espírito fale, continue falando ao nosso coração e abençoando todas as nossas vidas, as nossas famílias. E mais uma vez pedimos, tome os nossos filhos, os Teus filhos, e torne-os cada vez mais relevantes no tempo que estamos vivendo. Te pedimos essas bênçãos em Cristo Jesus. Amém. Em paz